Tudo bem por aí? Um abraço para todos que estão começando esta audiência ao vivo aqui, né? Do Agora Falamos Nós. Vamos falar nesta Quer que eu cante nesta segunda-feira. Quer que eu faça a abertura? Musiquinha de abertura? Ou você vai lá pra cá ou puxa um pouco, está cortando você aí, né? Qual é a música de abertura desse programa? Agora falamos nós. É quase um musical. É isso aí, Noêmia Gomes também faz vinhetas, viu? Que nem aquele cabelo da semana passada. Ai, não tava bom esse cabelo que eu fui na piscina no fim de semana. Daí ficou meio seco, daí tá precisando dar uma hidratada. Falar em piscina, eu vi umas fotos aí de uns caras de espuma terapêutica. Tomei banho de espuma ontem mesmo. Alguém que ficou ouvindo aquela música da Rita Lee. Não. Banho de espuma. Banho de espuma, né? Tinha banho de lua, ele Eu tô já banho. lembrei do banho de lua, mas eu também banho de sol. Gente, nós estamos aqui quase 8h30, né? Quase. Acho que já deu, né, Paradela? Vamos começar o programa? Olha, avise os amigos, avise os vizinhos, vai começar o Agora Falamos Nós. E o nosso querido J. Santos Antônio está aqui já. Ô, J. Santos Antônio. Nossa, né? Não, especialmente a mulher dele, Dona Isabel, né? Isabel, mas ele vai lá e come um bolinho de bacalhau. Aí Põe a mão na massa pra comer. ele vai comer. Essa daí eu também põe, viu? Um abraço, viu, Zé? Gente, Agora Falamos Nós está começando oficialmente nesse momento, toda segunda-feira, 8h30, mas parece que segunda-feira que vem não teremos, que é carnaval, né? Noêmia Eu ouvi vai. dizer que não vai ter, né? Tem gente que vai se Arlequim aprofundar. errou, Colombina. A Noêmia vai lá para o Circuito das Águas, o Paradela vai para as praias, eu sozinho não posso fazer nada. Vai pro banho de espuma. Vai pro banho de espuma. Gente, um A abraço para gente todos. Tudo bem, pode Paradela? fazer o seguinte, semana passada, a gente conta os bastidores antes do início, propriamente dito, nós gravamos um programa zero, né, de podcast, mas deu caca. De tão zero que foi, que deu zero. O sistema de gravação só permitia 10 minutos, né? Chegou no 10 minutos, cortou tudo. Censura. Nós mudamos tudo hoje. A gente podia tentar jogar no ar os podcasts na segunda e terça-feira. Pelo menos não fica sem nada, né? O pessoal não passa sem chumbo. Tudo bem aí, gente? Como que foi o fim de semana? Tem alguma novidade para contar para nós? Compartilhe aqui. É verdade. Compartilhe de que maneira? Entra no Facebook, dá o endereço aí. Você pode participar aqui no Facebook, você que está acostumado a acompanhar a gente, você entra aí no Facebook, nessa transmissão, você tem lá comentar, você clica no comentário e escreve lá o que você quiser pra gente. Pode também mandar um e-mail para agorafalamosnós@gmail.com. Pode ir lá no YouTube se inscrever. No YouTube só para assistir, né? Porque não dá então para mandar mensagem agora. Pode se inscrever lá no nosso canal. Põe o sininho também. Põe o sininho que daí, ó, o nosso especialista o nosso TI, né? O nosso youtuber Walter Paradela, ele coloca lá. Falar nisso, já vamos começar então a falar de YouTube. Você sabia que aqui em Campinas vai ser aberto um curso universitário para youtuber? Dois curso universitário? É demais, né? Na Unip. É um cúmulo de querer ganhar dinheiro, né? Não, mas com técnica, com gente ensinando. Não essa molecada que faz de qualquer jeito, né? Mas você vai ver, mas quem serão os professores? Essa molecada. Sim. É legal, o Paradela. Então, eu não vou fazer, evidente, mas para quem está querendo entrar no mercado, eu acho muito bom se preparar, porque sabe que eu dei uma lida lá, tem umas coisas interessantes. Vai ter o aspecto legal, né? Eu acredito, o professor de direito falar, olha, você não pode fazer isso, é questão de direitos autorais. Então, e como fazer também, né? E como fazer. A parte técnica. Bom, tem muito moleque aí que como fazer, eles dão show. Agora, o que pode pôr de conteúdo é que é o problema, né? Verdade. Que o Denis Jorge
Denise, a Denise está dando bom dia. Não, mas o que ela falou do Zé Arnaldo aí? Zé Arnaldo, vocês estavam... Cuti-cuti. Cuti-cuti de chapéu. Ai, cuti-cuti. Você chegou a ver a foto? Vi. Meu carnaval começou. Olha, é a minha neta que está me fazendo tudo isso aí, viu, gente? Essa Malu, gente, essa Malu. Gente, O Lumário também está na audiência. A Valquíria Saqueto, ótima semana a todos, obrigado. A gente vai registrando aqui o pessoal. Walter, eu vou começar aqui a parte falando sério, do Agora Falamos Nós. No sábado, eu estive lá na Telha Norte, nós fomos apresentar lá um programa de esportes, e eu passei ali pela Moreiras, né? E aproveitei e vi o BRT, parte do BRT, né? Aquela parte ali da Moreiras, começo da Moreiras, logo quando você começa a subida, vindo do centro, começa a subida, ali já está pronto. Pronto, assim, o piso está pronto, é piso de concreto, diferenciado, não é de asfalto. Achei interessante, porque ali só vão circular ônibus. E ônibus é pesado pra caramba, então achei legal. Não vi ainda pronto, nem precisaria ver também, ainda os terminais. Mas o que eu quero enfocar é o seguinte, teme-se, não é fato, né? Até porque eu não venci o prazo ainda, que a prefeitura não iria ou não vai conseguir entregar as obras que ela pretende entregar para o bem da população e para o bem eleitoral do partido do prefeito, Jonas Donizete, enfim, para o bem de todos, não conseguiria entregar. E onde estaria o fundamento disso? Estaria na falta de dinheiro. E eu tenho acompanhado com a distância que eu posso, né? O fato de que no mês de novembro a prefeitura, o executivo mandou para a Câmara um pedido de empréstimo para o mercado, né, bancos que pudessem prestar, de 300 milhões de reais. Aí surgiram vereadores de oposição, mas para fazer o quê? Não, para fazer obras, mas tem que especificar, queremos que especifique, essa foi a discussão na época. Mas discutiu-se, ficou-se e também estavam também as obras do BRT. Só que o empréstimo não saiu ainda. A prefeitura lançou aí um chamamento público para ver quem que oferecia melhores condições. Ninguém ofereceu nem melhores nem piores, ó, Paradela e Noêmia. O que aconteceu? Ninguém quer emprestar dinheiro, não, né? É que a coisa está feia, né? Eu também tenho um sentimento que não vai dar para entregar tudo, né? A previsão era julho, né? Julho, agosto, ou seja, pelo ritmo da carruagem, a gente vai vendo. Sabe o que eu anotei, Zé? Não sei se vocês chegaram a ver. Tem alguns pontos ainda que estão tem coisas a fazer, mas que não tem ninguém trabalhando, principalmente no trecho lá da João Góes, na parte da João Jorge, estão fazendo, eu não sei se deslocaram todos para João Jorge, para dar porque na João Jorge para tudo, né? Se bem que na João Bode também para, mas eu estou sentindo que está meio devagar a coisa, viu? Eu acho que assim, ali na Amoreiras, quando você está voltando sentido centro, bairro centro, você passa ali pelo São Bernardo, na hora que você começa a descer para sentido Mário Gatti, ali precisa principalmente de sinalização. Eu acho que tá bonita a Moreiras, né? Agora sim, ela é ampla, é bonito, melhor do que era antes. Tá bonito, visualmente bonito. Só que quando termina ali o São Bernardo, começa a descer para o Mário Gatti, gente, parece que acabou o material, que não tinha o que fazer, a obra foi abandonada e você não sabe ali, porque acaba o concreto, daí fica meio estranho com um degrau ali, daí afunila, não tem nenhuma sinalização. Como eu passei durante o dia, eu não senti nenhum problema, tá? Mas à noite, confesso que eu não passei. Ontem não, passei sábado. E com relação ao trabalho, a dores ali duas coisas. Primeiro que o trecho que eu passei já estava pronto. E segundo que não sei se também no final de semana teria alguma coisa que fazer. Mas me preocupa muito
o fato da Prefeitura precisar desse empréstimo de 300 milhões, já está aprovado pela Câmara, só que não apareceu ninguém interessado. Acredito eu que seja por medo de não receber, né? Mas o banco tem tanto meio de se garantir com isso, né? Sei lá, alguma coisa. Curioso, ninguém se interessou. Agora, trabalhadores, a semana passada eu fui na PUC, no hospital da PUC, e assim, era logo depois do almoço e não tinha gente trabalhando. Ali bem na subida. Será que eles estavam fazendo a cesta? Será, logo Zé? depois do almoço? É possível, se a gente morasse na Itália, na Espanha, Espanha. no Portugal, né? Seria comum, mas aqui, meio estranho. Fala. Eu pedia para você plugar melhor o nosso som. Isso aí, por favor. Melhorou, né? Ficou bom agora, pois é, volta para a dela, vai checar aqui. Bom, gente, então ficamos com essa dúvida aí, né? Com essa imprecisão com relação a datas. A Prefeitura pode se manifestar também. Estão tentando, claro que eles estão tentando conseguir mais dinheiro. E o plano B? Tem plano B? Como é que vai fazer? Só retardar obras não adianta. E, aliás... E você, né, o nosso... Melhorou? Agora sim. Era do Zé que estava... Era sabotagem. Não, era você que vai plugar com tanta delicadeza que não vai o pino até o... É meio plug. Meio plug. Mas, você também que mora em Campinas e que tem acompanhado as obras BT também pode dar o seu depoimento aqui, a sua contribuição, né? Porque isso também ajuda, o pessoal da Prefeitura acompanha e, de repente, pode ajudar também, né, Zé Arnaldo? Isso, não tenha dúvida. Bom, e falando ainda em trânsito, gente, o presidente da INDEC e diretor, secretário de Transportes de Campinas, o Carlos José Barreiro, ele está sendo acionado pelo Ministério Público, a Justiça acionando o Ministério Público acionando a Justiça, porque existe uma ilegalidade, segundo o Ministério Público, jurídica. Foi levantado pelo vereador Santini. O vereador Santini que mandou para o Ministério Público, que mandou para o juiz, acho que é o Fukumoto, e a gente fica sabendo de coisas assim, não ilegais. Eu, por exemplo, fiquei sabendo de coisas, porque aqui em Campinas, sempre assim, o secretário de Transportes é o INDEC, né? Presidente da INDEC. Só que tanto, né? Tem até uma música aí que fizeram, multaram tanto, que a arrecadação da INDEC superou de 90. Parabéns. Quando passa de 90 milhões, não pode ser o diretor, presidente, não pode ser secretário de transportes. Essa é a ilegalidade. Foi a 121 um ano e 161 no outro. Vai arrecadar assim. Nossa, vai ser eficiente, assim, podia dar até curso de como ser eficiente, pois né? Tá Faculdade bem, de eficiência. Eu não fiquei com nem um pouquinho de dó, viu, Barreiro? Sinto muito, tá? Nem um pouquinho de dó. Agora, tem uma coisa, Zé. É complicado, né? Você Isso reforça, desculpa, Paradela, mas reforça aquela coisa que o pessoal, mito ou verdade, que eles trabalham com comissão de multa. Comissão não digo, mas produtividade... Quem trabalha com comissão é o dono do radar. A empresa dona, ela ganha um percentual, né? Ou ganha um fixo. Parece que é fixo agora. Fixo, ela ganha um fixo. Mas tem o seguinte, era um percentual, mas ganha fixo. Só que tem um detalhe, ela ganha fixo, só que se começar a dar prejuízo, quem está alugando, no caso, a INDEC, fala, olha, esse radar aí, aqui eu não quero, então vamos botar para lá, porque aqui não está resolvido. Coisa que... Tem que ser técnico, a solução tem que ser técnica, amigos. A gente fica pensando numa providência como essa. Olha, pela legislação não pode ser secretário e presidente. Então tem que escolher, ou fica secretário ou fica presidente. Tudo bem, mas no frigir dos ovos, se aplicar a lei, o que vai acontecer?
fica secretário, pega um outro cara, põe como presidente. E esse outro cara vai ter uma secretária, um assessor, um automóvel, não sei o quê. Então, Tudo que o outro tem. tudo que o outro Espelho. tem, os custos serão maiores. Então, eu não sei se é vantagem isso. Olha, eles recebem para ter 2 cargos, viu, Paradela? Recebem. Aliás, essa lei atinge também esses participantes aí como é que é? É conselho, né? É conselho que chama? É, conselho. Das empresas. Isso aí é o caminho que os políticos descobriram para dar um gás no salário dos seus secretários. Pode pegar aí que a maioria dos secretários de Campinas é conselheiro de alguma coisa. Ou é da Sanasa, ou é da INDEC, ou da CEASA, ou da Coab. Por quê? Porque 20 mil, mas aí eles ganham mais uns, sem limites. Na mesma ali. situação da INDEC está a Coab. Também. A Coab, o secretário também é presidente. Só que a Coab não tem a arrecadação que passa dos 90. Não tem nem como provar, né? Ela não... Coitada da Coab. Da Coab. A Coab faz alguma coisa, antigamente eu comparava a Coab a uma imobiliária. Ela só aluga casas, tá? Porque fazer mesmo que é bom, nada. Agora, o que precisa resolver essa situação de multas aqui em Campinas? Precisa, é demais. Os caras multam adoidado. E eu tenho um histórico lá em frente ao meu prédio, um pouquinho do lado, tem uma igreja e tem um recuo. Então, para não parar na rua, uma amiga nossa, para minha nora descer e meu neto descer do carro. Não é que estacionou por ir na loja fazer, ou então ir fazer maquiagem, nada disso. Subiu no recuo do estacionamento da igreja, para minha nora e meu neto descer do carro e ela ir embora. Pois não é que a ANTA, não vou falar outra coisa, multou. Por quê? Se ela estacionasse na rua, bloqueasse o trânsito, tudo bem, poderia para descer, mas como ela usou um pedaço da calçada, ele multou por ocupar a calçada. É demais. Ô, Paradela, eu vou dizer uma coisa para você. Você está falando isso aí, você está querendo solidariedade dos nossos telespectadores. Ninguém vai ficar solidário com você, não. Não. Anda direita, não sei o quê. Eu que falava sempre na rádio, vamos falir a INDEC. Isso. Vamos... Eu não desisti disso ainda também, não, Paradela. Mas, gente, vocês não vão conseguir. Era o Gerson Bittencourt na época, mas falava... Mas vocês não vão conseguir, porque ela está dando overbooking aí, vocês não vão conseguir. Não conseguindo nada. Aliás, ando contribuindo bastante lá em casa, viu? Bom, então é o seguinte, só que o Barreiro pode continuar se defendendo, porque foi a primeira instância, no cargo. E aí, quando chegarmos ao final de alguma coisa, ele já terá terminado o mandato. Vai. Agora, a gente já podia lançar algumas coisas, hein? Por exemplo, próximo candidato a prefeito tem que dizer quantos radares da INDEC ele vai desativar, como desativar em Brasília. Compromisso de campanha, eu quero só ver. O Jonas fez esse compromisso, só que... Fez? Fez porque teve uma sugestão até de um amigo que fez para ele, ele acatou. Ele falou isso aí, sim, que nós vamos desativar. Puxa aí na memória, põe no Google aí, 200 anos atrás, aí você vai ver. Se fez, mentiu muito, hein? Não. Peraí, vou achar agora. Vamos ver se o Google ajuda. Se fez, foi uma mentira. Foi no primeiro mandato, viu? Não, era objetivo fazer, mas chega na hora, ninguém resiste. Né? Não é incompreensível isso. Não vem alisar, não. Não, ninguém resiste. Não vem ser, não estou alisando. Marcia de Windsor aqui, não. Se ele prometeu e não cumpriu, falhou. Que prometeu. Se não cumpriu, eu não sei. Eu não vi ele dizer isso. Não li. Eu ouvi. Você ouviu? Eu ouvi. E eu acredito muito mais em você do que nele. Mas se o José falou, está falado. Não é Bolsonaro, não. Bolsonaro está mandando. O Bolsonaro falou, pôde fazer alguma coisa? Gente, falar nisso. Pararam hoje, dia lá no
Mas No já Porto. pararam? No Porto. Poxa. Olha, Por um dia. enquanto a Noêmia está procurando aí, promessa. Bom, Promessas enfim, são promessas. bom, enfim, você lembra de alguma coisa que o Jonas prometeu nesse sentido? Aqui está falando, prefeitura reduz pontos de radares em 20%. 20% foi o que ele Reduziu? prometeu. 20%, está aí. Assumido com a população, investir em educação de trânsito e reduzir os pontos de radares. Reduziu em 20%. Qual é a data? Peraí, vamos ver. Tá Bom, mas abrindo aqui fez, na tá? INDEC. Prometeu. Prometeu e cumpriu. E Tá no cumpriu. site da INDEC, A viu, gente- gente? No site da INDEC Que data é, Noêmia? Tem a data dessa Não, Não notícia? tem, sei. Zé, mas fala assim, ó, o número de 300 pontos de radares irá cair para 240. A redução de 60 pontos, que representa 20% do total, foi viabilizada por um estudo técnico realizado pela INDEC. Mesmo com a diminuição dos pontos, o município conta com um sistema de 100 equipamentos instalados em pontos fixos e em semáforos, nas principais vias que operam de rodízio. Os locais em que os equipamentos foram desativados serão divulgados como forma de evitar que os motoristas cometam abusos de velocidade. Bom, mas essa Deixa eu notícia ver, é velha. É velha, mas está aí. Foi feita uma promessa. vendo A gente aqui. nem percebe que diminuiu, para falar a verdade, né? Talvez tenha diminuído lá atrás, agora Já voltou. tem aumentado, enfim. Os argumentos são muitos. Bom, mas vamos lá, enquanto a Noêmia Deve ser procura. notícia do primeiro mandato, né? Deve Então, ser. Estou tentando ver aqui a data. tenta ver a data, mas eu não acredito muito, porque é uma notícia da própria INDEC, né? Produzida e divulgada pelo próprio interessado. Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Poderia ter colocado uma placa, né? Aqui existia um radar, né? Foi desativado, para a gente acreditar que... Bom, o Paradela... Outra coisa também que eu queria... Não, vai falando aí que eu vou Vai lembrar. falando aqui. Como eu não posso dizer que não foi, Esse assunto já tá explicado. está Teve. explicado, Só não dá para conferir radar por radar, né? E vamos acreditar, então, piamente que a INDEC cumpriu. Bom, falar em piamente, Paradela, Valha-me Deus. Você que é bastante religioso, como é que você vê o teu Papa? Eu estou falando o teu porque você é católico, mas é meu Papa também. É de todos. Mas Papa o de todos. teu Papa, né, recebendo Lula. Aí as pessoas falam... Eu ia Foi em falar aqui, 2013, gente. 2013? A Então, notícia já de foi 2013. então já foi no 7 anos já. certo. Foi no primeiro mandato mesmo, né? Foi promessa de campanha e depois ele demorou esse período aí para reduzir. Que a INDEC atestou que foi cumprida. Então vamos lá. O Papa, vamos para o Papa. O Papa recebeu o Lula. Aí tem duas coisas. Primeiro, deveria o Papa receber o Lula preso, condenado, tem mais 200 processos, entre aspas, para ser julgado ainda, acusado de tantas coisas, né? Seria isso uma interferência nos assuntos internos do Brasil? E mais, o Lula tentando se aproveitar da imagem do Papa, a imagem esquerdista do Papa, para poder se valorizar seu trabalho aqui. E ainda, a imprensa não deu cobertura a esse maravilhoso encontro. Eu gostaria de te ouvir, Walter Roberto Paradela. Quem precisa de médico é quem está doente. Tá? Essa foi boa, hein? Tá nas escrituras. Esta foi boa. Quem precisa de médico, eu não vim para os bons, eu vim para quem tem pecado. Eu acho que o Papa deveria, sim, receber, como já recebeu tantos outros. Agora, depende da pessoa, e aí depende do Lula, se ele... Da intenção, né? A intenção. Se ele, com o Papa, não precisa nem ser para nós, nem deve para nós, mas pelos irmãos até, se ele se redimiu, se ele se arrependeu dos pecados que cometeu. Eu tenho minhas dúvidas. Agora, que o Papa é uma figura que deve receber e ouvir a todos, para mim, normal. Agora, você não acha estranho que esse... Agora, que é um... Lula é isso. Que esse inegável. encontro tenha sido costurado pelo presidente esquerdista da Argentina?
Não acho que tem a ver com política, é isso? Não, a presença de todos esses caras que vão beijar a mão do Papa, nem sei se beijou, mas todos esses que vão lá é uma questão política. Foi lá o Maduro, todo mundo vai lá e o Papa recebe, é função dele receber, como Cristo recebeu a todos. Então não vejo nenhum problema do Papa recebê-lo. Agora, a exploração política fica na consciência de cada um que vai lá. Eu sei que eu vi que são o 247, tem cheio de coisa aí. A imprensa não deu destaque para a visita do Lula. Cronometraram até quanto tempo o Jornal Nacional falou da visita do Lula? Em 45 segundos, 31 segundos foram para dizer das condenações do Lula e os outros 14 para falar que ele esteve lá no Vaticano. Bom, e queres mais o quê? Não, mas espera aí, quem falou isso é a mesma, eu uso o mesmo argumento da multa. Ué, se ele não tivesse se metido a mão, se ele não tivesse feito falcatrua, ele não teria como falar. Se fez, se provou, e a Lava Jato provou, fazer o que faz parte do currículo do moço. Bom, enfim, só não sei quem pagou isso aí, né? Se foi verba do fundo partidário, quem pagou somos nós. Não, ele também, você acha que ele não pode pagar uma viagem? Ele pode ter pago do bolso. Mas ele levou 4 ou 5 auxiliares. Mas ele põe a mão no bolso. Que ele é advogado, que é parente dele, mas o ex-ministro das Relações, mais fulano, mais Beltrano, mais isso, mais aquilo. Às vezes a empresa aérea que deu a passagem de graça. Mas eles têm Papai Noel existe mesmo. A empresa aérea foi quem deu. Não, eu não sei. Eu estou querendo achar um jeito, querendo acreditar. Não venha. Estou desconfiado dessa blusa vermelha sua aí. Eu estou querendo acreditar ingenuamente que não tem dinheiro público envolvido nisso, gente. Ele não pode ter os recursos dele, porque afinal de contas, sem fazer nada... Ele tem dinheiro guardado, né? Não, eles recebem todo mês. Ele, Dilma, Fernando Henrique... Aliás, estava na hora da gente acabar com essa mordomia para ex-presidente. Está lá no Congresso. Eu me lembro que o seu Lula, preso em Curitiba, tinha assessor de imprensa, assessor não sei do quê, motorista, um monte de auxiliares. Guarda-costas. Federal. Ele na prisão tendo segurança. Trabalho mais bico para segurança. O Brasil pode ficar sustentando isso? Podemos ficar sustentando isso? Não dá, né? Isso choca. Fica indignado, a gente dá risada aqui, mas devia estar chorando, viu? E tudo isso com o dinheiro da gente. Pior que esses caras vivem 200 anos. O Fernando Henrique Cardoso já faz uns 40 que está recebendo tudo isso. O Temer deve estar recebendo tudo isso também. Também, a dona Dilma, Collor, pelo amor de Deus do céu. Está recebendo. Recebendo e com essa entourage em volta, né? Com esse monte de assessores, essas coisas. Gente, vamos parar de explorar o povo. Isso aqui não quero fazer demagogia, não, porque não é o meu perfil, mas vamos parar de explorar o povo, né? Como é que podemos ficar sustentando tanta gente assim? Demais, já não chega o que eles roubam. Bom, deixa eu atualizar o meu carnê social aqui. Sabe quem nos está assistindo em Sorocaba? Jarbas Duarte. Jarbas Duarte. Um abraço, dia, Jarbas. Boa tarde, boa noite. Alfredo Contarelli. Lúcia, parabéns. E está dizendo aqui que esse BRT é uma piada. Obra sem planejamento, sem sinalização, trechos totalmente abandonados, onde era o VLT sem trânsito, parece cidade abandonada. Sinalização está mesmo ruim. Sinalização zero, viu? E outra também, não adianta colocar o cavalete ali e achar que é sinalização, né? Porque isso está acontecendo nos buracos de Campinas. E por falar em buracos, o Marcélio me mandou um vídeo que ele fez dos buracos. E ele foi lá no meu bairro de origem, gravar os buracos da rua. Bairro de origem, né? Meu bairro de origem, #Vila Urocã.
E ele foi lá fazer os buracos, inclusive ele fez os buracos até na frente da escola, que eu estudei e depois eu dei aula naquela escola lá no Zamarion. E daí, hoje em dia, os buracos estão... Qual é a novidade dos buracos? Que é a fórmula mágica para tapar buraco. Tá com um cavalete em cima e resolveu o problema. Tá sinalizado e não incorre em E resolveu o problema. Daqui a pouco eles vão ter que abrir licitação para comprar caibro para fazer mais cavalete. Vamos aqui, Marco Maciarelli, grande Marcão, Bom tudo dia. bem? Tudo bem? Seu 15 de Piracicaba, hein? E o Corinthians, então. Carlos Longini, falamos, Honorato de Lima, doutor Odair Albano. Ô, doutor. Então uma consulta e outra, ele assiste a gente, né? Ele Edmilson Siqueira, grande Edmilson. Bom dia. Márcio Barbado. Márcio Barbado está dizendo, o problema não é o Papa receber o Lula, a questão é o uso disso politicamente de forma ideológica, exatamente o que nós dissemos aqui. O problema é o Papa tem que receber a todos, pô. Luizinho Lima... mas vai lá ver se você é recebido. Não, né, Zé? Porque também não pode receber assim, né? Mas as autoridades... Mas eu sou qualquer um e ele não recebe qualquer um. Então, mas o Lula é menos do que qualquer um. Não, ele tem um status de ex-presidente. Você tem condenação? Eu não. Mas não tem duas, tem três. Não tem aquela cerimônia lá do lava-pés? Não lava o pé do bandido? Exatamente. Aliás, Luizinho Lima e José Afonso Bittencourt. A minha lista aqui parou. Daqui a pouco eu começo com a minha aqui, que eu estou convidando as pessoas. Por falar em obra não terminada, mas aqui o BRT vai terminar, tá? Só está faltando um pouco de esclarecimento, mas vai terminar. Pesquisa, uma enquete agora para você responder. Você acha que as obras do BRT terminam antes do governo? E outra, uma pergunta minha. Se não terminar antes desse governo, acaba o governo, as obras ficam? Não, mas... A gente vai ter um 13 de maio, parte 2? Não. 13 de maio foi mal feita, né, Noêmia? Lembro da 13 de maio com a Isalene, né? Foi mal feita. E ali não acabava... Gente, isso aqui mesmo. O que eu falei dessa 13 de maio, e depois, época, enquanto isso, na China, em uma semana... mas não fala muito da China, não, que o hospital está inundando lá. Um partido que não conseguia trocar o piso da 13 de maio, queria tocar Campinas, gente. Meu Deus do céu. E botaram um cara da cultura para tomar conta da obra. Quase quebraram os comerciantes todos lá de tanto caos. Bom, não vamos ficar vivendo do passado. Campinas é uma cidade que aceita muitas coisas, viu? Que isso. Cadê a Associação dos Engenheiros, na época, que não reagiu? Que não isso? Só depois da porcaria, para não dizer outra coisa feita, aí vem um ou outro. Gente, mas quem terminou a 3 de maio foi o doutor Hélio, não foi? Foi o doutor Hélio, mas então, nós estamos falando do PT. Então, mas eu tô preocupada com o BRT ser assim também. Não, se não acabar, o futuro prefeito... Vai ter que acabar, né? Vai ter que acabar. Olha, isso é com inevitável. Com dinheiro ou sem dinheiro. Eu preciso só tentar esclarecer essa história dos 300 milhões que nenhum banco se propôs a emprestar para a prefeitura, pelo menos até agora, onde eu sei. Porque é esse o problema, porque o dinheiro da Caixa, do financiamento, já está lá. As construtoras já estão contratadas. A obra que poderia estar andando, a não ser que esteja faltando dinheiro por parte da prefeitura, a não ser. Tá? É isso aí. É isso que nós temos que checar. A pergunta fica no ar. Por que banco não quis emprestar dinheiro? Por quê? Esse banco é doidinho para colocar dinheiro no bolso da gente, para a gente ficar devendo para o banco, e por que não? Interessante que a prefeitura lançou esse convite público aí para ver quem que oferecia melhores condições. Não oferecer nem as piores. Então é o seguinte, vamos lançar aqui quem que oferece as piores condições, esse vai ser contratado, vai ver se aparece alguém. Pessoal, falar em lástima, estou me lembrando aqui também que nós temos uma obra, viu, Noemi? Você falou em obra parada, temos uma obra não iniciada, ou mal iniciada, que é aqui
o trem da Maria Fumaça que viria até a Lagoa do Taquaral. Isso aí Você está com essa coisa do trem, tá que nem a história do trem-bala. Só os Olha pilares aqui, ficaram. então, fizeram os pilares. Eu me lembro que o Guilherme Campos conseguiu uma verba lá em Brasília, quando era deputado, o dinheiro veio para cá, foi na época do doutor Hélio ainda. E aí fizeram os pilares para trazer a Maria Fumaça até a Praça Arautos da Paz, só que teve erro no projeto. Aí parou tudo, não dá para continuar do jeito que estava, aí o dinheiro não dava mais, hoje com outros dinheiros sumiu no meio das despesas e hoje nós não temos mais nem pensamentos. Mas os pilares estão lá. Os pilares estão lá para alguns pombos que queiram sentar ali, fazer ninho. Já vai aparecer alguém querendo derrubar os pilares. Então, gente, e aí, hein? Aí daí não pode porque já virou, já tombado. Não, é prova do crime. É a Não prova. pode, é a prova. Vocês E aí? lembram quando era o Grama, que ele queria colocar ônibus elétrico aqui em Campinas? Lembro. Ele encheu madeiras de Paliteiro, né? poste, a gente chamava de paliteiro, e ficou um tempão lá. Aí foram precisando de poste num lugar, no outro, ia lá, tirava. Hoje já não tem mais. Falando nisso, sobre a licitação, a mudança no ônibus, está tudo parado, né? As empresas de ônibus têm tantos recursos e a prefeitura faz tão mal esses editais que vai acabar os 200 anos que esse pessoal que está aí no transporte de Campinas teria de direito, mas que perdeu, né? E não chega a nova licitação. Mas a nova licitação prevê ônibus elétricos, né, com Wi-Fi, ar-condicionado, carregador, tudo. Eu estava vendo em Limeira, tem aquele carregador de USB. celular, USB, tudo perfeito. Só que a Mercedes e outros estão contestando como é que vocês querem fazer uma licitação com ônibus elétricos se nós não temos ainda ônibus elétricos. E quando tivermos, teremos um fornecedor só. Não é direcionamento isso? Parece que tem uma empresa aqui que faz, né? Tem a Baide, faz. Mas é uma só. Só ela. Só ela. Bom, aí a INDEC respondeu e tal, não, porque tem isso, tem mais uma outra, pode importar, pode isso, pode aquilo. Eu acho o seguinte, que o ônibus elétrico é o futuro, tudo bem, mas não adianta a gente prever agora, fica muito estranho você prever ônibus elétrico tendo só um fornecedor aqui no Brasil. Tem que ter alguma regra para esse cara fornecer, porque custa caro o ônibus elétrico, ele é bem mais caro que os outros. Então, prefeitura, como é que nós fazemos? Só com um fornecedor eu acho muito estranho, porque aí não tem como você não pegar desse cara. Você vai importar ônibus elétrico, aí fica muito mais caro. Olha, é um imbróglio aí, viu? É um imbróglio aí, não sei como é que eles vão resolver, mas isso está empacando a nova licitação aí do transporte coletivo de Campinas. Você que é bem informado dessas coisas, Zé, como é que está a obra de revitalização ou reconstrução, sei lá como é que chamam isso, do centro de convivência, hein? Está em processo de licitação. Bom. Processo de licitação. Deverá em maio, por aí, ficar pronto esse Vai processo. fazer 10 anos que está parado. É de uma incompetência. Olha, o futuro prefeito de Campinas tem que logo... Eu estou até com dó desse futuro prefeito. Tem que logo no começo assumir alguns compromissos. E a imprensa de Campinas é bajuladora em alguns aspectos. Não, é assim. Você também faz parte da imprensa. Sim, o que você pensa que nós estamos falando? Estou no meio. A imprensa de Campinas tem que começar a cobrar. Porque não dá mais para... Porque esses 10 anos de centro de convivência, do jeito que está, é culpa nossa. É culpa minha, eu assumo minha parte. Não sei se o Zé assume a dele, a Noêmia, mas da imprensa de Campinas não vai em cima disso. Gente do céu, 10 anos é demais. É muita incompetência, não do político só, de todos nós, da população de Campinas. Fazem passeata, batem bumbo para qualquer porcaria que acontece na cidade. Por que as pessoas... a cultura das ONGs, tal, por que não fizeram essas passeatas, esses protestos para revitalizar, para dar
sentido a obra do centro de convivência. Mas utilizar. Walter, eu concordo com você, só que agora vai sair já. Já tem a primeira parte, que são fios, cabos, etc., que é a parte da estrutura, vai ficar em 29 milhões, o dinheiro já está aí, é só terminar a licitação, já vai sair, tem projeto e tal. Mas, por outro lado, eu concordo com tudo que você falou. E acho até que a imprensa de Campinas falou, só faltou passeata, né? A população fazer passeata. E esse dinheiro é o tal negócio. Esses dias eu estava vendo nessas enchentes aí, o prefeito lá de cidade do interior, onde que mora o Rodrigo Neves, não? Botucatu. Teve um problema lá em Botucatu. Botucatu teve um problema imenso. E aí, 3 pontes caíram. Veio o prefeito dando entrevista. Olha, eu não vou poder fazer nada, porque o meu orçamento aqui, 96% ou 97%, já está comprometido com as despesas obrigatórias. Folha de pagamento, saúde, educação, custeio da máquina, não me sobra nada para fazer ponte nenhuma. Eu vou ter que pedir dinheiro para o governo do Estado e para o governo federal. Campinas vive mais ou menos assim, ou rigorosamente assim. Praticamente quase tudo, percentualmente falando, envolvido com despesas fixas. Aí surge Por que ainda tem uma verbinha aí para o centro de convivência? Porque essa verba era do teatro de ópera, né? Queria ser o Teatro Carlos Gomes, que ia ser feito lá no Parque Ecológico. Aí fizeram uma transformação, o governador Alckmin... É governo do Estado isso, né? É governo do Estado. O governo do Estado, o Alckmin veio aqui, época de campanha, acabou prometendo esse dinheiro para fazer o teatro, né? E destinou lá, mas assim, autorizou, só que o dinheiro não veio. Aí, anos vão se passando, entendeu-se que era melhor, ao invés de fazer um teatro para ópera, que tem pouca gente que gosta, né? Revitalizar o centro de convivência. Fizeram toda uma manobra jurídica e legal para tirar aquele dinheiro de lá para botar aqui. Isso na burocracia que nós temos aqui no país, não anda. Não anda. Então, agora já está lá, pelo menos essa parte do dinheiro vai ser feito. Mas, senão, Campinas também não teria condições de investir. Ninguém tem condições de investir nada em lugar nenhum. Que dureza, ó. O Fábio Augusto Silveira, Zé, bom dia. Por que o PROCON sede no Cambuí, local caríssimo de aluguel, ao invés de ser no mesmo espaço da prefeitura? É estranho, né? Poderia chamar uma reportagem. A prefeitura instala o PROCON ao lado do Regatas, deve estar sobrando dinheiro. Faz tanto tempo que esse PROCON está lá, da época do PT ainda. Ele não foi era a no Isalene. centro, o principal... Não, ele era lá no centro, lá em cima, na Ferreira Penteado, não era, Paradela? Perto daquela padaria não, Príncipe, na Glicério, o restaurante Príncipe. Não, ele Glicério. era lá. Depois ele foi para Glicério e depois ele foi lá para Maria Monteiro. Está lá faz muitos anos, está lá, viu, o Fábio? Aliás, eu concordo com ele, já que é para alugar, né, poderia ficar na prefeitura, mas já que é para alugar, tem imóveis mais baratos do que no centro da cidade, que está tudo acabado, né? Deteriorado. Tudo deteriorado. Né? Aluga no centro, dá uma revitalizada no centro, né? E ainda vai pagar menos aluguel. Eu não Maria conheço. Monteiro é um aluguel alto, né? Deve ser, né? Eu desconheço esse local desse PROCON aí. Faz tempo, do lado da farmácia... Isso, ali do lado do Regatas, do tênis. Da farmácia São Paulo, ali é do ladinho, encostado. Na hora de mudar, né? Bota lá no centro, minha gente. Participação da Paola aqui, que não gostou do Papa lá, receber... O Fábio, Papa empurra o fiel e beija o pé de ditador. Jefferson Moraes, já falou. Luizinho, bom dia, Noêmia, e a todos assistindo aqui de João Pessoa, Paraíba. O Luizinho voltou, será que ele voltou para João Pessoa? Vocês lembram do Luizinho, né, gente? Luizinho Lima? Conta mais para nós dele aqui, eu não estou lembrado, não. O Luizinho não era que ele escreveu o livro lá sobre os segredos da portaria? Sim. Luizinho, você está aí agora. O Luizinho voltou para João Pessoa? Eu tenho o livro dele, ele me deu o livro dele. Eu também tenho. E ele ainda fala, querido Walter Paradela, José Arnaldo e Noêmia, excelente programa, parabéns. Tem aí, Paradela? Tem aqui, o Jarbas voltou aqui, dizendo que Sorocaba também com obras em todos os pontos de ônibus. Melhoria, até entendo, mas a cidade está com sérios problemas no trânsito e os comerciantes estão
sem clientes, pois não tem onde estacionar. Fátima Aparecida Bertacene assistindo, o Nelson Negre Filho, o Juliano Santos Biondi. Ô, Juliano, ele é sobrinho neto do Durval Biondi. Do Durval um abraço, Biondi. viu, Juliano? Márcio Barbado. Primeiro compromisso do próximo prefeito tem que ser reduzir o valor do IPTU. Me disseram outro dia, eu não conferi, que eles deram uma guascada no aumento aí de imposto de um ano para outro, das garagens, dos prédios que tem um IPTU à parte. Eu não chequei a minha ainda, mas vou ver, viu? Depois eu prometo trazer aqui. Eu não reparei também. O IPTU subiu muito, 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 muito até o ano passado. Esse ano, acredito que politicamente, claro que ninguém vai falar, politicamente eu não vou subir. Mas eu acredito que Mas culpa de quem? Do prefeito. E dos vereadores. E dos vereadores. Prefeito e vereadores de mãozinhas dadas, olha... Mas olha, esse ano não subiu. Não, subiu tanto no passado que agora ele propôs diminuir. Subiu tanto, quer dizer, você dá uma bordoada e aí fala, não, agora eu sou bonzinho, é ano eleitoral. E eles, juntinhos, cambada, viu? Gente, por falar em juntinhos, Paradela, como é que está nosso tempo aí, hein? Eu 9h15. 5 minutos mais. Temos Vamos mais lá. 5 minutos, só Deus do céu. Eu queria falar com vocês... Vocês ficam metendo sobre- pau em vereador, é isso que dá. Né? Pois O tempo é, vai. cara. Passa o Pois é. tempo voa. Aliás, falar em vereador, o pessoal do esporte estava bravo essa semana, alguns ouvintes, porque deram o título de cidadão campineiro para o Carpini, técnico do Guarani. E aí fica, né? Mas como assim? O que é isso? Faz 6 meses que é técnico do Guarani, já ganhou. Eu vou falar o que eu já te falei lá na rádio, viu? O Carpini não vai desmerecer o título de cidadão campineiro, isso vocês podem ter certeza, tá? Ele não vai desmerecer, ele é um cara bacana, é um homem íntegro, tranquilo, um passado maravilhoso, está fazendo um grande trabalho. Ele não vai envergonhar o título que recebeu. Agora, o pessoal, de um modo geral, não estou só falando do caso do Carpini, devia valorizar mais o título de cidadão campineiro, né? Dá para alguém aí que realmente fez um monte de coisa. Eu não sei se deram, mas já propuseram o título para cada figura. Vou te contar. Então, Bom, mas enfim. Mas aí ficou aquela rivalidade, né? Aquela rivalidade nojenta, né? De Ponte Pretana e Bugrina. Deu para o Carpini, que é do Guarani, mas já deu para Ponte Pretana também. Fica tranquilo. Mas a Câmara precisava Não, a Câmara valorizar o título de cidadão campineiro. Não, Está ficando... Cidadão campineiro não pode ser confundida com as medalhinhas que vocês dão. Hoje tem mais 15 medalhas. Eu tenho um monte de medalha, mas eu não tenho uma medalhinha da Câmara. Acho que eu podia... Então, olha, que sugestão, Noêmia Gomes. Uma medalhinha para ela. Medalhinha para caber ali no meu quadro de medalhas. Ó, deixa eu falar. Ao tempo. Deixa eu falar, então, aqui. A Paula disse que o som está picotando para dela. O Jefferson Moraes. O PROCON é estratégia. Se colocar em área central, vai encher de reclamações. Por isso, foi transferido para local distante. Veja quantos reclamantes eram atendidos na Glicério e veja agora no Cambuí. Põe lá na divisa com Montemor. Põe atrás da moita lá. O Leosvaldo Teles. Infelizmente, enquanto tiver esses 3 poderes, ou seja, a máfia, nunca vai melhorar os transportes de Campinas, que é a máfia do sindicato com Matusalém, prefeito e os empresários. 3 máfias do transporte. A Paola, Carpini ganhando prêmio. O que é isso? É porque ela deve ser Ponte Pretana, né? Não, Ponte Pretana todos, mas eu estou falando de um modo geral. Não por causa do Carpini, não, mas a Câmara precisava valorizar mais, tá? Valorizar mais, que o cidadão ganha. Eu ganhei o título de cidadão campineiro, não estou nem falando por mim, mas a Câmara poderia valorizar um pouco mais, até no que não me diz respeito, muito me orgulho, eu coloquei lá em casa no lugar de destaque.
Mas dá a valorizar, né? Um médico, um cientista, né? Um radialista como Walter Paradella. Como Eu não nasci aqui na Casa de Saúde. Você é membro, cidadão honorário. O título para você é outro. Oriundi. Então, oriundi. Então, gente, né? Vamos caprichar. O Leosvaldo, dá uma atenção no meu comentário, porque é pura verdade. A gente já leu aqui, viu, Leosvaldo, que a máfia dos três poderes Você acabou de falar, acabei de falar. Tá. E é isso. Acabou o tempo, Paradella? Tem 1 minuto. 1 minuto para falar que eu fiquei decepcionado com esse pibinho. Eu falava muito do pibinho da Dilma. Pibinho do Guedes, pibinho do Bolsonaro. 0,89% num ano. Você preferia o negativo diante do Temer? Deus do céu. Meu Deus. Uma análise. Quanto foi o anterior? Foi com a Dilma, né? Foi lá atrás, lá Então, atrás. Se você Mas vai me pegar- dizer que você está contente com Não. 0,89? Tô, lógico. Mas que Gina você está? Lógico que estou Gente, contente. o que- Paradella- Não, é preferível 0,89 do que negativo da Dilma. Você prefere o negativo É do... preferível um tiro no pé do que um tiro na cabeça, mas, bom, melhor não ter nenhum tiro, né? Como é que chamava o ministro lá da Dilma? O italiano lá? Ai, Oh, o Palocci. Palocci. Não, o Palocci não. Ah, mas não lembra essas figuras lembro. nefastas? O Paradella, mas veja bem, quando o Bolsonaro foi eleito, o Paulo Guedes, Não, que você era, não ia era o conseguir posto Ipiranga, e não sei o quê. 3, 4... Eles é que falaram que teria mais de um, dava pouco mais de um. Eles Agora falaram vem em aí. mais de um, deu 0,89. 0,80, Não atingiu. isso aqui é provisório ainda, mas é muito pouco, gente. Com esse crescimento, com um pibinho desse tamanho aí, a gente não vai acabar com esse desemprego nunca, nem diminuir. O que nós estamos tendo aqui é pessoal, todo mundo entregando pizza, moto para tudo quanto é lado, todo mundo fazendo bico. Precisa melhorar. Mas tem uma coisa, é por trás do entregador de pizza, de refeição... Tem um ser humano. Não, lá atrás tem o restaurante Tem que um está... coração Tem restaurante que está produzindo. O cara levava marmita de casa. Hoje ele chama um restaurante que fez o prato, que o entregador... É tudo uma cadeia. É uma cadeia. É uma cadeia mesmo. Onde deveriam estar muitas pessoas. Paradella é pouco, Paradella. É pouco. 0,89 é Não, muito estou falando pouco. que é pouco, mas é preferível 0,89 do que pessoal, negativo. Vamos apressar o passo aí. Vamos apressar o passo. 0,89 não, tá? Por gentileza. Por favor. Eu queria falar um negócio em 1 minuto que não ia dar um pano para manga aqui, mas eu só registro. Vocês viram o cara que foi lá para fazer o depoimento da CPI da fake news lá? O PT levou o cara lá, e quando você leva uma testemunha para falar diante do juiz, você leva uma testemunha para falar bem de você, não é isso? O cara vai lá e fala, não, é quem contratou não foi o Bolsonaro, foi o senhor aí, seu Rui Falcão. Pô, desandou aí. Foi aquele que falou que a repórter da Folha estava dando em cima dele? É isso mesmo, é ele mesmo. Você prepare suas armas aí para defender. O cara vai lá, além de fazer tudo isso, ainda diz que a Por que repórter que eu tenho da que Folha preparar? estava Assediando ele, sexualmente. Gente. E o que é mais interessante, ele resistiu. Ele resistiu. Agora, E porque ele é bonitão, né? Agora, Assim, nossa, um galã. Agora, uma coisa é importante a gente dizer: todo mundo, a imprensa toda virou o foco em cima desse assunto, do assédio, do desgaste da repórter. Mas não falaram das duas coisas importantes. Houve um crime ou não houve? Mas qual foi o crime? O crime de disparo, crime eleitoral. Crime eleitoral. Crime eleitoral. Ninguém falou nada. E quem foi que encomendou o crime? Ele que fez. Ele é réu confesso. Ele que fez, falou, foi o PT, era para o Haddad, era para o Rui Falcão. Isso, não importou.
Ó, deixa eu registrar aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O PROCON aceita reclamações contra o IPTU. O órgão público ele não trabalha. Órgão público não. Só na justiça. Então, Bom, Vambora, então gente. vamos embora. Está na hora. Vambora, vambora. você vê, acabaram com o Vambora, Vambora da Jovem Pan. Que coisa. Segunda-feira que vem não teremos o programa aqui em razão do carnaval. Como será Falar o em seu Jovem carnaval? Pan, caiu o diretor de jornalismo, o outro foi afastado, tá uma festa, nem tu tinha. Que pena, né? Nossa, mãe do Que céu. pena. Que pena. Bom, 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 o que não você teremos estará segundo. fazendo na segunda-feira de carnaval, Paradela? Eu vou para Lençóis. Vamos contar aqui só Lençóis. Nem Amazônia, nem Paulista nem maranhense. nem Maranhão, Lençol Santista. Dormi gostoso. Gente, nós vamos gravar Vamos gravar agora, na Nós sequência. vamos falar de carnaval, é isso? Vamos falar de carnaval, aquele Carnaval. que gravamos e não serviu. Nós vamos falar de carnaval, o- segunda-feira vai ter assunto carnaval aqui. Tá? Luiz Roberto Saviani Rei manda aqui um grande Paradela. Sabe que o Saviani foi meu professor, né? Oi, professor. Ah, foi você, né, Oi, Sabiane? Saviani, culpado de tudo isso. Foi você, bem que eu desconfiava. Vambora? Mas, vambora? Bora, Tchau, gente. gente. Um abraço. Tchau, uma boa semana para boa você. Se você acompanhar esse programa mais tarde, à noite, tem alguma participação, deixa aí seu recado, manda uma mensagem para a gente. Daqui a pouquinho no YouTube a gente fala às 2 horas da tarde, mas o Paradela anda tão eficiente que a prefeitura deveria contratar o Paradela, Zé Arnaldo. O YouTube que melhorou. Eles mudaram o algoritmo lá. Ele vai fazer a faculdade de youtuber agora aqui em Campinas. Exatamente. Gente, Vamos lá, tchau. tira da tomada, não, senão a gente fica falando até amanhã cedo. Vai. Tchau, gente. Tchau. Agora ela vai desligar, vai desplugar.